Oséias capítulo 4. Oséias fica depois de Daniel. Antes de falar esse texto, os irmãos precisam entender, o meu objetivo aqui é fazer os irmãos a terem um encontro com a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, é um texto bem conhecido. Quem já ouviu essa passagem aqui? Eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei em tua casa e cearei com você e você comigo. Já ouviu esse texto? Mas vamos entender o texto. Essa carta foi escrita para um anjo da igreja. Às vezes jogamos também esse texto para falar com o irmão: ei, eis que Jesus está aí na porta do teu coração, está batendo, e Ele quer te abençoar, mas basta você abrir o seu coração. Mas eu também não posso roubar o texto. Está falando para um anjo da igreja: eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você e você comigo. A carta de Apocalipse capítulo 3, não está escrito assim para o anjo da igreja de Laodiceia? Então entenda isso. Mateus capítulo 23, até mesmo para a gente entrar em Oséias. Mateus capítulo 23, versículo 37. Você vai entender até mesmo porque Jesus está dizendo em Apocalipse isso. Que Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus Cristo vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhinhos? Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhinhos? Então agora aqui em Oséias capítulo 6, é um texto bem conhecido também aos irmãos. No capítulo 4, não, Oséias capítulo 4, perdão, é que eu estou aqui no, perdão, você me perdoa. O versículo é o 6. O meu povo está sendo destruído. Em outros textos, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, olha aqui onde Deus culpa quem? O sacerdote. Vocês pegaram aí? Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. Mas Deus, ele culpa quem ali? O sacerdote. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Igrejas que faz filhinho para eles. Você entendeu? Então, por exemplo, eu não posso nunca fazer filhinhos para mim ou para a igreja, fazer pessoas serem religiosas. Eu tenho que fazer os irmãos a viver a palavra, a guardar a palavra. Você lembra do caso do eunuco, conhecido até mesmo por conta do batismo, que Felipe vai ser enviado para ele no deserto? Sabe de onde que o eunuco estava saindo? O eunuco estava saindo do templo. Ele estava adorando Deus, e Deus não falou com ele dentro do templo. Por quê? Por causa da religiosidade. Porque dentro dos templos, às vezes, pastores fazem filhinhos para eles, e não para Deus. Em vez de pregar a palavra de Deus, que salva, prega as coisas, as idolatrias de cada um. Porque cada um de nós temos sim uma idolatria, sim ou não? Às vezes a pessoa tem a idolatria do dinheiro, às vezes a idolatria ali da família, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim. Então cada um tem uma idolatria. Então esses sacerdotes, eles usam isso para prender as pessoas até mesmo na religião deles, né? Então hoje eu vou entrar num tema que, por exemplo, para alguns até meio polêmico. Pastor, você vai falar sobre isso? E eu preciso falar,
Porque eu falo assim, meus irmãos, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. E eu não quero filhinhos para mim, eu quero filhinhos para Deus. É salvação, a gente tem que se encontrar lá. E sem santidade ninguém vê Deus. Amém? Então eu peço para o irmão fechar os olhos e pedir para Deus tirar todo o impedimento que impede da palavra dele de ser pregada, da palavra dele de ser ouvida, da palavra dele de ser vivida. Começa a falar para ele: Pai, eu quero entender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir não somente o meu entendimento, mas sim o meu coração também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eu venha viver, Pai. A tua palavra fala que o Espírito Santo nos convence do erro. Pai, que assim seja feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, santo, santo e fiel. Nós clamamos a Ti, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés, Deus vivo, santo e fiel. Pai, a Tua palavra sempre nos ensina, Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos aqui, Pai, que o Senhor venha operar todas as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Vai curando da cegueira, vai trazendo para a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos na mesma fé que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Podem se assentar. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis é um livro muito fácil de se achar, sim ou não? Ninguém se perde, né? O Aurélio está aí, está tocando uma bateria. Não, ele pega muito fácil. Ele tem eu falo assim, a mesma unção que o Wesley. Eu faço assim, às vezes na mão, Wesley. Às vezes eu nem faço. 3 tempos ele fez sozinho. Eu falo, meu irmão, estou passando. Você já está no 3 tempos sem eu ensinar. De ouvido. Isso é um dom. No versículo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma companheira. Uns dias desse, eu estava no Seu Duda, e um rapaz que gosta de confrontar assim pastores, levitas, diáconos. Ele, quando me viu, eu já senti no coração dele: eu vou colocar esse pastor à prova. Eu quero saber qual que é a pergunta dele. E a gente, como pastor, eu falo assim, eu sou acostumado já às vezes a sofrer isso, mas eu gosto que às vezes você dá uma resposta sábia, que confronta o pensamento do irmão. E o rapaz olhou assim para mim e falou assim: pastor, o que o senhor acha assim de homem com homem e mulher com mulher? Eu disse assim para ele, uma resposta sábia. Eu falei assim: ó, Deus deu uma vida aqui única nessa terra para cada um. Deus deu escolha para cada um. Graças a Deus eu me encontrei com Cristo. E para mim me encontrar com Ele, eu acabei perdendo a minha vida para Ele viver. E eu sou feliz assim. Igual disse, cada um aqui tem uma única vida nessa terra. E cada um escolhe ali o jeito que acha ali. O jeito ali que gosta de ser feliz. A minha felicidade está em Cristo Jesus.
às vezes a felicidade de outros irmãos é gostar assim, homem com homem, mulher com mulher. Aí é a escolha de cada um. Ele me olhou assim: você não vai criticar não? Eu falei assim: não, igual eu disse, é escolhas de cada um, né? Mas agora, quando o Espírito Santo toca ali, e a pessoa, o irmão ou a irmã que estava naquelas práticas, vai para a igreja, a palavra que vai convencer ele ali do erro. A palavra de Deus fala assim, que ninguém vem a ele, ninguém vai a Cristo se Deus não libertar. Quantas vezes eu andei na cegueira, na prostituição, nas drogas, mas chegou uma hora que Deus, ele falou assim: Fábio, foi igual Pedro. Na hora Pedro largou ali a rede. Vou largar o barco também, porque é a voz do meu pastor. Assim também é na vida dos irmãos. É na vida dos irmãos. E tem coisas que acontecem nas nossas vidas que gera testemunho. Igual hoje eu estou aqui e conto testemunho. Já contei para os irmãos o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida. Mas foi ali no tempo dele. Foi no tempo dele. Mas quando as pessoas vêm para a igreja, acaba aprendendo mesmo. Em Apocalipse capítulo 21, vai dizer que no reino de Deus não entra nada impuro. É onde que toca assim o irmão e a irmã, fala assim: eu preciso buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Eu preciso largar desse vício. É onde que o irmão e a irmã começam a vir buscando, e a palavra vem nos libertando. Foi isso que Jesus Cristo disse para os discípulos em João capítulo 15, versículo 3: vós está libertos pelas palavras que vos tenho anunciado. Quantas vezes eu vinha para a igreja, né, ficava sentado e continuava do mesmo jeito, mas aos pouquinhos Deus estava me lapidando, estava me transformando. E quando uma pessoa que tem esses pensamentos, que tem esses prazeres também, vem para a igreja, começa a aprender assim sobre a palavra, sobre ali qual que é a vontade de Deus, o que Cristo fez nas nossas vidas, e automaticamente ele vai se tirando assim as coisas que não agradam a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o texto fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Igual lemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que Deus no versículo 18 eu vou ler aqui: disse-lhe mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher, e disse para eles, no versículo 28 do capítulo 1, e Deus os abençoou, e ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus, ele abençoou ali o homem e a mulher, para que eles multiplicassem ali, para que eles tivessem filhos. E uns tempos atrás o homem não podia engravidar, não era? Mas eu estava pesquisando, não é que o homem já consegue ter uma barriguinha? Você já viu? Tem umas coisas aí que já está, mas não é assim. Os princípios de Deus.
Não foi do jeito que Deus criou. Não foi do jeito que Deus criou. Mas aqui hoje eu quero falar com os casais. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. No Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, ele vai ter esses confrontos também, igual eu disse no início, com aqueles que gostam de confrontar os religiosos. E eles vão dizer assim: Moisés nos deu a carta de desquite. Jesus Cristo vai olhar para eles e vai dizer assim: Moisés deu essa carta de desquite por conta da dureza do coração de vocês. Mas eu sou maior do que Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outro, comete adultério. E qualquer que casar com aquela que foi deixada, também cometeu adultério. Cometeu adultério. Então a única coisa que pode separar um casal na presença de Deus, ou é ali a morte, ou o adultério. Ou o adultério. Eu já preguei até mesmo sobre isso. Eu vou passar aqui novamente nessa pregação que eu já preguei, assim rapidamente, porque não é o meu foco. Às vezes tem pessoas que falam assim: mas eu já casei, pastor. E eu descasei. E agora? A palavra de Deus fala que no nosso tempo de ignorância, Ele não leva em conta o tempo que a gente era rebelde, ali que a gente só orava assim: seja feita a tua vontade, mas nunca foi. A gente agia por impulso. A gente não conhecia Deus. Mas a partir da hora que o irmão e a irmã aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador, é uma vida nova. É uma vida nova. Então, antes, ali que o irmão não conhecia Cristo, e casou, descasou, casou, descasou, casou e descasou, e deseja casar novamente, a Bíblia libera, porque não conhecia Cristo. Porque não conhecia Cristo. Tem um caso daquela mulher samaritana, quando Jesus Cristo encontra com ela, Jesus Cristo vai dizer para ela: você já teve 5 maridos, e o qual que você tem não é seu. Tem um caso daquela mulher também que foi pega no adultério. Jesus Cristo disse assim: vá e não pecas mais. Mas a partir da hora que o irmão conhece a palavra de Deus, a irmã conhece a palavra de Deus, o irmão e a irmã têm que continuar na alegria, na tristeza. É um voto que as pessoas fazem, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pastor, eu tenho um marido que ainda não está na presença de Deus, e eu estou andando agora, eu tenho que me separar? Não, nunca faça isso não. Porque aqui em 1 Coríntios capítulo 7, olha o que Paulo vai dizer. Então, quando o irmão e a irmã começam a andar com Cristo, sim, pode, é uma nova vida. Você vê que Paulo, ele vai dizer até mesmo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, aos solteiros e às viúvas, se não tem um dom ali de ficar sozinho, procure se casar. Os solteiros que Paulo ele se refere também àqueles que antes tinham uma vida errada, mas agora
em Cristo está procurando se acertar. Ele fala, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, já que vocês não têm o dom de ficar sozinho. Mas Paulo ele deixa bem claro para aqueles que querem ficar sozinho. Ele fala assim, ó, se vocês tivessem o dom que eu tenho, isso seria maravilhoso. Assim, principalmente para fazer a obra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, o pastor solteiro, Paulo ele era o quê? Ele era solteiro. Mas assim, voltando aqui para o irmão e a irmã, que às vezes tem um marido que ainda não é cristão, olha o que a palavra de Deus, Paulo ele vai dizer no versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta concede em morar com ele, não a abandone. E a mulher, versículo 13, e a mulher que tem marido incrédulo, e esta consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então Paulo ele aconselha não. Ele vai até falar, fica do jeito que você está. Se você ler esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar muito sobre casamento. Permaneçam do jeito que vocês estão. Permaneçam do jeito que vocês estão. Mas quando ele fala isso, ele está falando assim, se um marido que é incrédulo, ele não fica ali atrapalhando a sua comunhão com Cristo. Se ele respeita, não, você vai para a igreja, pode ir. Se ele não está atrapalhando, é isso que ele está falando, fica com ele. Você é luz. Você é luz, mulher. Fica com seu marido. Homem, fica com a sua esposa. Se ela não atrapalha o seu ministério, a sua comunhão com Deus, fica com ela. Mas ele deixa bem claro, mas se a mulher incrédula não quer ficar com o marido, ou o marido incrédulo não quer ficar com a mulher que é crente, pode dois justos andar juntos não havendo concordância. Aí ele fala, aí vocês são livres. Aí vocês são livres. Aí vocês são livres, por conta que era incrédulo. Ele era incrédulo. Aí ele fala assim, vocês estão livres para fazer aí o que vocês quiserem. Mas ó, entenda isso, porque Paulo, ele fala aqui para não se separar. Aqui em 1 Pedro capítulo 3, a mulher que é crente, que já se encontrou com Cristo, ou um marido que é cristão, porque Paulo ele está falando para não se separar. 1 Pedro capítulo 3, todos acharam? O versículo 1 vai dizer assim, ó, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na palavra de Deus ou na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então Pedro, ele está nos ensinando também como uma mulher de Deus deve agir, até mesmo num relacionamento aonde o marido ali, ele não vive a palavra de Deus, ele não está na presença de Deus,
Ele está deixando bem claro que a mulher vai ganhar o seu marido não pelo que está falando, mas pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Eu lembro que uma vez uma mulher estava passando um grande problema assim na casa dela. Ela cristã e o marido não. O marido bebia, bagunçava, chegava em casa bêbado. E ela já estava desanimada já estava desanimada. E ela foi se aconselhar com o pastor. Ainda bem que esse pastor era um homem de Deus que soube aconselhar. Que soube aconselhar. E ela falou assim: pastor, eu vou me separar do meu marido. Aí o pastor falou assim: não faça isso não, minha irmã. Não faça isso não. Não aguento ele mais não. Ele fica bagunçando, ele fica, bebendo. Aí o marido falou assim: tenta ganhar ele. Muda o ambiente de casa. Às vezes ele chega ali, você só fala conta para pagar, você só fica criticando. Aí ele chega no boteco, lá o pessoal trata ele bem: ô fulano de tal, tudo bem. É onde que ele se desliga das preocupações. Onde que ele se desliga das preocupações? Trata ele diferente. O que o seu marido gosta? Uma comidinha? Qual a comidinha que ele gosta? Ela falou: não vou fazer isso não. Aí ele falou assim: eu estou te dando a receita para você ter um casamento abençoado. Ela pensou nisso, foi embora. Aí ela preparou uma macarronada para o marido dela. Quando ele chegou em casa assim, ele estava bêbado. Ela olhou assim para ele: tudo bem, meu amor? Aí ele olhou assim, estranhou, falou: tudo bem, eu fiz uma macarronada, a macarronada que você gosta. Ele olhou assim para ela, estava bêbado, mas ele estava consciente. Ele falou assim: só um minuto. Ele voltou lá para fora, olhou o número da casa, para ver: será que eu entrei na casa certa? Ele não estava acostumado com esse ambiente. Será que ele olhou assim, chegou perto dela: é você mesmo, a casa é a mesma. Você fez macarronada para mim? Fiz. Senta aí. Olha, eu deixei tudo arrumadinho aí, eu vou deitar, espero lá na cama. Ele falou: tá bom. Aí ele foi pegar a macarronada, a mesa era redonda, diz o testemunho dela, que ele encostou na mesa assim, a macarronada virou em cima dele. E fez ela viu aquele barulho e já saiu assim, já nervosa. Mas quando ela colocou a mão nele, falou assim: não, tem que colocar calma, vou ver essa receita do pastor, se vai dar certo mesmo. Ela pegou ele, levantou, aí ele ficou olhando: meu amor, perdão, você viu o que eu fiz? Amor, você precisa de um banho bem gelado. E ela leva ele ali para o banheiro. Deixa a água gelada, arruma lá a bagunça que ele fez com aquela macarronada, coloca o prato dele ali. E quando ele sai, ela pega as roupas, se veste. Sua comida está lá, está pronto, vai lá comer. Aí ele vai, e ela foi dormir. E ela não viu ele deitando depois. Ela só acordou assim no outro dia cedo, no domingo. Ele lá colocando uma camisa. Ela já ficou nervosa já. Onde que você pensa que vai uma hora dessa? Aí ele olhou assim para ela. Ela voltou. Aí ele falou assim: hoje não tem culto lá na sua igreja? Hoje não é dia de culto. Eu vou junto com você. Uma atitude fez esse rapaz virar um pastor. Hoje ele é um pastor. Eu creio que faz tanto tempo que eu não vejo assim. Hoje ele é um pastor. Mas é a atitude, não é o que você fala. Tem muitos crentes, tem muitas pessoas dentro de casa que prega a palavra, mas na hora que chega mesmo, vamos ver, não vive. Então o marido incrédulo, ele não vai conseguir mudar, porque não é só falar, mas tem que viver.
ele tem que olhar assim nas atitudes. Assim, ele tem que ver a luz. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo agora. O versículo 3, ele vai dizer assim: não porém fica. Ele vai dizer assim: não procure ficar bonita usando enfeites penteados exagerados, joias ou vestido caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ele não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Então ele está falando assim: olha o segredo. A mulher tem um costume no que? De às vezes se embelezar, ficar bonitona ali para chamar a atenção do marido. Mas ele está falando assim: você pode até mesmo fazer isso, mas ele falou assim: você quer saber a real? Você vai ficar mais bonita se você se arrumar aqui dentro para ele, não assim do lado de fora. Quando ele olhar para você assim e falar assim: eu vejo Cristo. Então Pedro, ele está falando assim: não fica às vezes se embelezando, não. Se arruma aqui. Ele fala que dá prioridade aqui no coração. Não adianta nada. Tem várias pessoas que estão dentro da igreja também, fica bem arrumada, está toda bonitona, mas por fora, por dentro é um sepulcro. É um sepulcro. Então aqui no versículo 5, porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes aos seus maridos. Então aqui, para você ganhar o marido que é incrédulo, você tem que mostrar para ele que você mudou. Que você mudou. Amém. Mas olha, eu quero continuar aqui falando sobre casais. Então, igual eu disse, a mulher que tem um marido que não é crente, permanece junto. Você é a luz. Creia que ele vai estar aqui, que Deus vai transformar este homem em um pastor também, em um servo de Deus, em um levita. Creia, ou até mesmo uma esposa. Creia. Mas ele está falando aqui a receita. Vai depender de você também. As suas atitudes dentro de casa. Aqui em Efésios capítulo 5, vamos aqui em Efésios capítulo 5, continuando falando de casamento. Você vê que a palavra não muda. Está falando até mesmo ser submissa ao marido que não é que é incrédulo. A mulher se colocar ali, eu vou explicar o que é isso também, né, meu irmão? Senão, às vezes, as pessoas confundem, assim, até mesmo o que é ser submisso. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quem é submissa aqui ao Senhor? O Senhor fala uma coisa aí, faz. Mulher é? Sim ou não? Deus fala uma coisa assim, a mulher faz? Tendo o texto aqui, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então somos submissos ao Senhor, sim ou não? Sim ou não? Somos. Assim também, as mulheres têm que ser submissas ali aos seus maridos, ao seu marido. Igual eu iniciei, né, você vê que em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, uma ajudadora, entenda isso. A mulher é uma ajudadora. Eu costumo comparar a mulher como o copiloto do rapaz lá no avião, lá, que pilota avião.
Qualquer probleminha que dá, ele fala assim, meu, eu preciso resolver umas coisas ali. Ele faz o quê? O copiloto assume. Pilota aí. Às vezes o marido não está dentro de casa, quem tem que resolver as coisas é a mulher. Então a mulher ali é uma ajudadora do marido. E eu costumo, até mesmo quando eu falo assim, uma auxiliadora, a mulher ser submissa, o marido, eu gosto de trazer até mesmo uma ilustração para os homens entenderem o que é ser submisso também. Eu vi uma ilustração que uma mulher estava andando no shopping junto com o seu marido e de repente ela encontrou ali um namorado. E o seu marido era dono do shopping, entenda isso. O seu marido era dono do shopping. E ela encontrou um ex-namorado dela e ele era um faxineiro. Eles se encontraram, José, Maria, quanto tempo? E ela, oh, como você está? Aí ela, assim, cheia de orgulho, né? Apresenta o esposo, esse daqui é meu esposo. Aí o esposo, assim, olha para o faxineiro que trabalhava para ele, tudo bem? Tudo bom? Oh, quanto tempo? Eu trabalho aqui, Maria, eu sou funcionário de vocês. Olha aqui, como o tempo, né? Como o mundo dá volta. E eles se despedem ali e eles estão indo embora. Aí o marido fala assim para ela, que livramento Deus te deu, hein? Ela falou assim, mas por quê? Porque se você não tivesse casado comigo, você seria a esposa do faxineiro. Aí ela falou assim, não, se eu não tivesse casado com você, tivesse casado com ele, ele ia ser o dono desse prédio aqui. Porque quantas vezes, rapaz, você não queria estudar e eu falei assim, vai estudar, rapaz, não desanima, continua, vamos, estamos juntos, fica tranquilo, isso daqui eu vou resolver para você, mas toma conta, tenha visão, continua. Assim eu faria na vida dele e aposto que ele iria me ouvir, né? Então eu falo assim para os maridos, nunca troca, meu irmão, um conselho que eu te dou, nunca troca uma guerreira por uma aventureira. É um dos melhores conselhos que eu posso passar também nessa manhã. Nunca troca uma guerreira que começou no início ali junto com você, que acreditou até mesmo em você, que confiou ali, não, vou ter uma família com ele, por uma aventureira que vai querer ali só curtir o que você conquistou com uma aventureira, ou vice-versa. Nunca troca um guerreiro por um aventureiro, Então é bem interessante que Paulo ele continua dizendo assim no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres seja em tudo submissa ao seu marido. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui quando ele fala assim, marido, amai vossas mulheres, depois se os irmãos quiserem ler também lá 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 em diante, Pedro ele vai dizer assim, por que amar? Porque a mulher é o sexo mais fraco ali. Quando ele fala que amar igual Cristo amou a igreja, fala para mim, Cristo traiu a igreja? Cristo não foi fiel até o final? Assim também é o marido. Assim também é o marido. Ser fiel até o final. Ser fiel até o final. Meus irmãos, agora eu vou pedir para os irmãos irem em 1 Coríntios capítulo 7.
Às vezes as pessoas perguntam assim no relacionamento, por isso que eu falo, eu tenho que entrar nesse tema também, porque eu vou prestar conta. E muitas pessoas têm errado por conta de não conhecer, por conta do sacerdote, daqueles que dizem ser pastores, pregar somente a concupiscência e não pregar sobre a salvação. E eu falo assim, ó, se a gente guarda, se a gente aprende ali, andar conforme a palavra de Deus, fazer conforme a palavra de Deus, Deus ele vai se agradar. Deus ele vai se agradar de você. Não adianta nada eu pregar aqui, roubar a palavra de Deus. Deus vai fazer isso, fazendo uma pregação aqui, que Deus vai falar assim, meu, você está roubando a minha palavra. Eu não estou dizendo nada disso. O povo tem que se arrepender, o povo tem que andar na minha palavra. Eles estão morrendo por sua culpa. Mas quando eu prego os ensinamentos, assim eu lavo a minha mão. Porque a palavra, ela tem um poder, somente ela tem um poder de convencer as pessoas do erro. E às vezes as pessoas, até mesmo no casamento, pensam que por conta de estar casado, vale tudo dentro do casamento. E não é bem assim. Às vezes eles pegam essa passagem aqui de Paulo, mas igual eu falo, a gente não pode viver somente numa passagem. Por isso que nós temos que ter uma vida de leitura. Porque senão a gente rouba ali apenas um texto para jogar ali para os nossos prazeres. E aqui ó, no capítulo 7, no versículo 3, vai dizer assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim a mulher. Não vos priveis uns aos outros. Então aqui ele fala assim que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e nem o marido tem um poder sobre o corpo dele. Quando se casa, ali o corpo da mulher se torna do marido, e o corpo do marido se torna da mulher. Então eles ali têm que satisfazer os desejos dele, por conta, para Satanás não entrar na mente e fazer pecar. Mas as pessoas às vezes pegam esse texto e falam assim, pode tudo, e tem que tomar um grande cuidado aqui, ó, quando eu falo assim, né, que o corpo da mulher é do marido ali, e do marido é da mulher. E às vezes, meu irmão, você tem que ter uma vida de conversa com a sua esposa, porque às vezes você não sabe o que ela está passando, e o homem é diferente da mulher. Às vezes tem mulher que está já na época da menopausa, e o homem não entende, e a mulher não conversa assim com o homem para fazer o homem entender. Por isso que muitos casamentos estão destruídos, que o homem coloca na mente, a minha mulher tem outro, minha mulher não quer mais saber de mim. Quando eu toco, a mulher já faz aquela cara, eu percebo. Isso tem acabado comigo. E muitos se separam ali. E chega uma hora que, por exemplo, a mulher, ela é mais frágil, ela é mais sensível. Por isso que eu falo assim, ó, às vezes procura um médico, chama o marido e fala assim, meu, eu preciso de um médico, eu estou doente. Isso é uma doença também, meus irmãos. Quando estuda sobre isso, é uma doença que precisa passar para o médico. Eu já aconselhei casais nesse ponto, e o casal ouviu meus conselhos, e hoje eles estão firme e forte, porque o médico orientou tanto o homem como a mulher, e a mulher voltou ali. Então eu falo assim, quando eu falo de corpos, assim que um é do outro, vocês têm que sentar e conversar, para entender o que está acontecendo em alguns casos. Mas igual eu disse, o foco aqui é para falar também que no casamento, na cama, assim, não é esse negócio vale tudo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, tem jovem, é bom ter jovem aqui, porque uma hora vai casar. E devemos andar conforme a palavra de Deus. Devemos andar conforme a palavra de Deus. Então, por exemplo, pode ir para o hotel, pastor? Não. Por quê? Porque, meu, é uma área onde que tem potestade. Às vezes 2 horas atrás deitou 2 homens lá naquela cama.
Às vezes o cara levou uma amante lá, acabou de se deitar naquela cama ali. A irmã está fazendo assim. Você entendeu? Então, por exemplo, assim, já não pode. Você pode procurar uma pousada ali, um negócio familiar, mas hotel não. Hotel não. Desculpa também falar assim, pode orar, pastor. Os ensinamentos de Salomão, né, em Cantares ali, ele assim, a Bíblia não condena, não tem nem texto que fala proibindo, assim, ou permitindo, não tem. Pelas cartas de Salomão, muitos pastores falam assim, não pode, né, porque a Bíblia, quando não tem nada que possa proibir, né, a Bíblia, assim, não, a gente não pode falar, aí é de cada um. Mas agora, anal não pode. Igual eu citei aqui em 1 Coríntios, se os irmãos prestarem atenção, logo no início, 1 Coríntios capítulo 6, estamos aqui do lado, versículo 9, aqui já tem textos proibindo esses atos. Às vezes, por exemplo, irmãos, às vezes se escandaliza por conta disso. Mas assim, se eu não ensinar, como é que a pessoa vai saber? Então, por exemplo, eu não posso pensar assim, eu vou congregar em outro lugar. Vai, mas pelo menos você conheceu a palavra, né? E cabe assim cada um. Assim, mas no versículo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Então aqui, ó, na hora que ele fala de sodomitas, ele está falando desses que têm esse tipo de relação. Gênesis capítulo 19, você vê que quando Deus envia ali os anjos a Sodoma e Gomorra, eles vê ali 2 homens, e esses homens entram na casa de Ló, e você vê que eles queriam esses homens para ter relações anal, por isso que é chamada ali de sodomita. E aqui, aproveitando, já que fala de nem efeminados, são homens, assim, às vezes até no altar, homens afeminados, assim não pode, assim é biblicamente, não pode. Mas era do mundo, se Deus transformou, meu irmão, é completo, não é pela metade, Deus não faz nada pela metade. Conheço hoje pastores que foram transformados. Assim, se olha mesmo, e aí, pastor Fábio? E aí, tudo bem? Tudo bom? Mas tem uns não. Pastor Fábio, tá repreendido, rapaz. Que milagre é esse? Mas igual eu disse assim, meus irmãos, aqui ó, os sodomitas, eles praticavam esses atos. Eles praticavam esses atos, né, de ter relação ali com homens, por isso que é chamada ali de sodomita. Eu creio, eu gosto de fazer isso, pregar e gerar curiosidade. Eu sei que tem pessoas aqui que vai pesquisar, que vai ver, vamos ver se o que ele está falando é verdade. E isso é bacana. Isso eu me orgulho, porque a minha intenção é essa, fazer vocês buscarem mesmo, vocês conhecer. Por isso que eu falo assim, olha como é bacana conhecer qual é a vontade de Deus. Que aí você fala, meu, olha, isso eu não posso fazer, porque Deus condena. E olha que para não ficar só nas minhas palavras, vamos também aqui em Romanos capítulo 1. E eu entendo uma coisa, Deus ele é perfeito, sim ou não? Então ele fez a parte do homem ali, a parte da mulher ali para os dois, somente nessas partes sentirem todos os prazeres que eles precisavam. Deus ele nunca ia fazer algo que ia gerar doença ali, porque o anal
passa vários tipos de doença. Você acha que Deus iria fazer isso? Não. Né? Então somente as duas partes ali que Deus ele fez, né? Isso é suficiente para o homem e para a mulher. Então tem pessoas que quebram princípios por conta de não conhecer a palavra de Deus. Mas quando a gente começa a andar com Deus, o nosso intuito é buscar qual que é a vontade de Deus. Aí você vê ali o que Deus condena, o que Deus não aceita, o que agrada a Deus e o que não agrada. E aqui no versículo 24, ele vai dizer assim, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou os tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 24. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o homem, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26, presta bem atenção, é nesse versículo que eu quero chegar. Por causa disso os entregou Deus, olha aqui, Deus entregou a paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural, olha aqui, o modo natural de suas relações íntimas. Então quando ele fala o modo natural, ele está falando isso. O modo que era correto, começaram a usar igual sodomitas, anal. Vou ler novamente o versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, olha aqui, ó, semelhantemente os homens, olha aqui, os homens também deixando o contato, olha aqui, ó, deixando o contato natural da mulher, o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então foi mudado assim aquilo que Deus fez para o homem e a mulher se satisfazer. Então assim, o anal não pode. E ó, outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, para não ficar nas minhas palavras. Versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele, olha aqui, é dedicado a Ele, e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões, olha aqui, não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então com relações assim, sexuais baixas, Deus ele chama isso de impuro, é sujo, para a gente não viver como os incrédulos. Amém, meus irmãos? Então esse é o ensinamento que Deus colocou no meu coração para mim estar passando para os irmãos. Amém, glória a Deus. Então
é os princípios de Deus. Então, se queremos entrar na Nova Jerusalém, devemos assim respeitar, não o que o homem fala, não, mas o que o nosso Deus Todo-Poderoso, que desde o princípio, por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, né, e o fim. Ele não muda. Ele não muda. Eu falo assim, é a gente que tem que mudar. O evangelho, ele nunca vai mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo. É a gente que tem que ser transformado e se adaptar ali conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Podem ficar de pé. Amém. E eu amo isso daqui, ó, meus irmãos. Eu fico meditando assim: Pai, me mostra o que eu posso estar ensinando. Às vezes eu fico assim: eu já ensinei sobre isso. Me dá um outro tema, me dá um tema, me dá um tema, me dá um tema. Assim, para a gente não passar despercebido. E eu amo, eu falo assim, cada um tem o seu dom. Eu até falei para os irmãos ontem. Eu falei assim, um dom que Deus me deu, eu amo. Às vezes dói mais em mim do que nos irmãos. Eu entendo, porque Paulo, ele falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes assim, Deus me dá umas palavras que às vezes eu vejo pessoas ali precisando de ajuda, e Deus vem com aquele chicote: se arrepende. E eu falo: meu Deus do céu, Pai, olha para mim, eu tenho grandes coisas, mas para isso você tem que fazer a renúncia. Eu falo assim: eu sei o que é essa dor. Paulo, ele fala assim, ó, eu sinto dores de parto para fazer Cristo ser gerado. Igual eu disse assim, muitos às vezes abandonam, porque, por exemplo, quer viver no seu próprio pensamento, né, na sua própria tese, e despreza ali os ensinamentos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 vai dizer assim: e toda a escritura de Deus é inspirada por Deus para ensino, esses os ensinos, para repreensão, correção e para educação, né? Então assim, eu falo assim, cada um tem o seu dom. Quarta-feira, lembrando que a Denise, com o dom dela, ela vai trazer uma mensagem para a gente também. Peço para os irmãos estarem comparecendo também, assim, porque ela é muito usada também, né? Então, aqui todo mundo já é de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Erga sua mão. Filho pródigo, filha pródiga. Aqui todo mundo já é de Deus, amém? Peço para os irmãos, depois até mesmo, meus irmãos, quem não anotou, vou estar compartilhando no grupo da igreja, vai estar no YouTube. Anota, não fica somente nas minhas palavras, né? E tira a própria dúvida. Amém, glória a Deus.